Olá, bem-vindos à quarta edição do CONARAD, o maior congresso online gratuito de radiologia do Brasil, organizado pela EAD Plus. Meu nome é Ana Dreher, eu sou técnica e tecnóloga em radiologia, pós-graduada em imagem, docência do nível superior, toma e ressonância e atenção multidisciplinar em oncologia. Atuo como técnica no Hospital do Servidor Público Estadual e também como supervisora das aplicações técnicas radiológicas. Sou docente do nível superior e de cursos livres e sócia docente também em uma plataforma. E a gente vai falar um pouco sobre psico-oncologia, né? Qual que é a interferência que a psico-oncologia tem dentro dos tratamentos? Então, vale lembrar que o câncer hoje é considerado uma doença crônica, inclusive como uma questão de saúde pública. E puxando para a psico-oncologia, a gente vai entender o porquê desse estudo, porque ele está muito relacionado aos estados emocionais, que podem variar desde dor, decrepitude, sofrimento, promiscuidade sexual, falta de higiene, tudo aquilo que as pessoas associam à palavra câncer, inevitabilidade da morte, doenças contagiosas e repugnantes. Então, a ideia é que a psico-oncologia ela possa desconstruir toda essa impressão que o câncer causa. Então, antes de 1960, a palavra ela não era nem ao menos mencionada, porque ela estava muito correlacionada com características de morte mau prognóstico e de baixa sobrevivência. Porém, a partir de 1970, foi instituído os direitos dos pacientes e esse paradigma ele começou a mudar. Então, dentro do Código de Ética Médica, o paciente passa a ter o direito de saber do tratamento e da patologia dele como um todo. Pensando um pouquinho em história, no início da segunda metade do século XX foi onde começou a vir os primeiros medicamentos para tratar o câncer. Em 1950 foi o primeiro sucesso com o uso de algum quimioterápico e na sequência disso a gente começou a fazer as associações. Então associava-se tratamentos como químio, rádio, cirurgia oncológica e a partir disso a gente começou a ter um maior número de casos tratados com sucesso, objetivando a cura, ou pelo menos um aumento da sobrevivência ou ainda uma melhor qualidade em tempo de tratamento, ainda que a gente não temos, né, o objetivo de cura. Isso também foi culminando numa progressiva mudança no tratamento do comportamento dos médicos, porque uma vez que eles entendiam que os estudos levavam a taxas de sucesso do tratamento como um todo, ele passou a deixar descaracterizar essa questão, inclusive médica, né, de médico e pacientes, de que o câncer ele era uma sentença de morte. Então ele começou a deixar esse estigma um pouco de lado em meio à equipe multidisciplinar, em meio também ao nosso paciente, e passou a ter um olhar mais biopsicossocial, entendendo que o câncer ele é uma doença comportamental, inclusive, mas de âmbito biopsicossocial. Então, a gente vai contextualizar isso abrangendo, né, como um todo, vários pontos. Então, a doença era discutida apenas com familiares a princípio, não considerava-se a autonomia do paciente, inclusive nas decisões de tratar ou não. Existia apenas uma dupla médico-paciente respondendo pelo paciente. E, inclusive, eu achei bem interessante falar que a palavra câncer, ela ainda é hoje, né? Então, e era muito mais antes de tentar desconstruir toda essa questão, usada como uma metáfora para simbolizar destruição. Então, um exemplo, né, que eu coloquei, os políticos são o câncer desse país. Então, essas questões de associar o câncer a coisas sempre muito ruins, né, automaticamente a prognósticos ruins, elas foi ainda hoje, né, a gente tenta desconstruir, ela vem sendo desconstruída ao longo do tempo. Então, a manutenção e ampliação desse preconceito era exatamente aquilo que a gente queria bloquear, e principalmente porque, nos dias de hoje, observando nos dias de hoje, a gente tinha acesso, né, hoje ainda muito mais às informações leigas obtidas através dos meios de comunicação, que é o famoso vamos dar um Google. E outras características também, como a diversidade dos tratamentos, né? Então, como que iria ficar a questão psíquica desse paciente, como que ia ficar o pensamento dele,
visto que muitas vezes ele ia ser submetido a diversos tipos de tratamento. Então, o paciente, ele não é um paciente, muitas vezes, só da radioterapia ou só da quimio, ele é um paciente dos tratamentos concomitantes, né? Embora possam ser solos também, na maior parte das vezes, a gente tem um tratamento de longo prazo e de alta complexidade. Isso traz para o paciente um custo tanto físico, emocional e também financeiro, né? Embora eu não tenha colocado, mas muitas vezes a própria o deslocamento do paciente, tudo aquilo que ele vai ter que uma alimentação um pouco mais saudável, medicamentos, isso traz um custo muito grande para o paciente. Então, a cada ponto que a gente vai olhando, a gente está percebendo que a gente tem uma preocupação em relação às atenções psicossociais dele, que vai estar numa correlação direta com a qualidade de vida. Então, existe uma abrangência na avaliação de tudo isso, né? Então, eu preciso pensar no estado emocional do paciente, né? Somado aos efeitos do tratamento dele. Então, dores, náuseas, o envolvimento social. Será que esse paciente se afastou em algum momento das atividades sociais por questões emocionais ou muitas vezes por questões físicas que o impedia, por exemplo, de praticar um esporte que ele sempre praticava? O mesmo contexto para a atividade profissional, aspectos espirituais, porque se coloca em voga toda a crença que o paciente tem, e aspectos financeiros, como eu já citei para vocês. Então, é muito importante que a gente entenda que hoje a gente tem um tratamento muito norteado por uma equipe multidisciplinar e, mais importante que isso, pela atuação conjunta deles, né? Então, efetivamente, quanto maior for essa equipe, eu tenho um custo maior também, né? Então, isso está muito ligado, mas eu tenho uma resposta muito positiva e leva-se em consideração que o mais importante dentro dessa equipe é que a gente tenha uma comunicação, aliás, que a gente tenha a comunicação como um ponto extremamente importante a ser avaliado. Por quê? Porque o paciente da oncologia, ele é um paciente que ele tem um tratamento com uma equipe muito múltipla. E aí a gente precisa pensar nas correlações de deveres, de obrigações e nos elos que unem essa corrente. Então, na comunicação entre técnicos e médicos, entre técnicos e enfermagem, entre técnicos ou tecnólogos e físicos, porque a gente caminha sempre na mesma direção. As consequências em relação ao câncer, para a gente poder avaliar a amplitude disso, elas são muito extensas, né? Então, esse paciente ele pode ter consequências físicas, emocionais, pode ter consequências sociais, religiosas, e bem importante é lembrar que as consequências, muitas vezes, elas não vão ficar concentradas apenas no indivíduo, mas ela vai resvalar com grande força na própria família. Ainda porque a gente tem que considerar que o câncer ele atinge pacientes de qualquer raça, cor ou idade, e que muitas vezes, por exemplo, o câncer pediátrico, ele tem a característica de ser mais avassalador em relação aos pais, por exemplo, do que em relação ao próprio paciente. Então, essa psico-oncologia ela é estendida também, né? Então, eu não posso tratar só o paciente, eu preciso também tratar quem está junto com o tratamento do paciente. Então, aquela pessoa que vai estar todos os dias, que vai dar dando as orientações, pensar que nem todo paciente tem a cognição preservada, inclusive quando a gente está falando de cânceres que atingem o sistema nervoso central. Então, quem que vai cuidar da alimentação? Quem que vai cuidar do transporte? Quanto que a família tem que se mobilizar para que esse paciente participe do tratamento dele de forma efetiva? Então, as consequências, elas são muito estendidas. E os sentimentos no paciente, eles são muito diversos também. Então, visto que não somos feitos em série, né? Somos todos pacientes, seres únicos, esses sentimentos, eles podem ter intensidades diferentes, eles podem ter diversidade diferente também. Quase sempre, a gente vai ter medo e angústia imputado. Então, isso vai estar relacionado ao medo da morte, ao futuro incerto. E outros sintomas que podem estar mais ou menos potencializados. Ansiedade, tristeza, alguns pacientes raiva, porque eles começam a associar todas as perdas que foram consequentes do diagnóstico e de todo o tratamento, né? Então, a gente tem tratamentos que pode levar simplesmente a
a consequências temporárias, né? Então, o paciente ele vai ter um desconforto temporário, mas muitas vezes a própria doença ou os efeitos colaterais do tratamento pode trazer perdas irreversíveis para esse paciente. Então, isso caracteriza, né, esse paciente a entrar num escopo mais de sentimento de raiva. Além disso, tem as reações como choro incontrolável, depressão. Nos estudos, eles apontam que de 7 a 16% das pessoas da população sofre de depressão, mas que quando isso é pontuado em relação ao paciente oncológico, essa porcentagem ela aumenta para 38% e vai para 44% quando os pacientes são de cabeça e pescoço, porque tem aspectos muito específicos e concomitantes desses pacientes. Então, quando a gente tem ele caracterizado pelo consumo de álcool e esse paciente precisa parar com esse hábito, é muito mais comum que esse paciente tenha um quadro depressivo. Então, vale lembrar que as patologias também podem trazer para a gente uma característica própria de reação. Pacientes ficam mais reclusos, fadigados, lembrando que essas quantificações de fadiga, elas são muitos sintomas, na verdade, têm as quantificações muito subjetivas. A gente não tem um meio de mensuração da fadiga, né? Então, a gente fica com o relato do paciente. Muitas vezes ele passa a ter falta de cuidado consigo mesmo, porque está nesse quadro depressivo. A própria patologia pode trazer deficiências neurocognitivas extremamente importantes. Esse paciente pode negar, tratar ou usar determinadas medicações dentro daquele contexto de agressividade, porque muitas vezes ele tem distúrbios de sono e alimentação. Então, quando nós temos distúrbio de sono e alimentação, a irritabilidade ela é extremamente presente. E aí parte para algumas questões totalmente psíquicas, né? Excesso de questionamento, porque eu sempre fui uma pessoa tão boa, o posicionamento dele perante a doença, né? Então, já que eu estou doente, ou se ele tem um diagnóstico que não é um diagnóstico curativo, se posiciona de maneira que ele entenda que ele vai passar o tempo todo dependente e ele começa a pedir para morrer. Tudo isso que eu estou falando com você é para que a gente consiga entender que a importância da psico-oncologia, porque todos esses fatores citados até agora, eles podem e devem ser trabalhados dentro desse segmento. Então, as consequências emocionais, elas podem ser semelhantes, porém, a intensidade e emoção, ela é muito variável, né? Então, novamente, nós não somos feitos em série, cada ser ele vai ter uma consequência muito peculiar. Isso vai levar em consideração já os traços da personalidade dele, muitas vezes de uma vida inteira, isso é inerente ao ser, né? Então, se ele sempre foi uma pessoa positiva, se ele sempre foi uma pessoa de bem com a vida, se ele sempre foi uma pessoa de uma inteligência emocional, isso vai fazer total diferença na hora que ele recebe uma notícia como essa, ou que ele tem que entender quais são as consequências do tratamento. E também o momento da vida que a pessoa recebeu o diagnóstico, né? Então, idade, situação profissional e socioeconômica, posição familiar. Muitas vezes a mãe tem muito medo, né? Então, o medo passa a ser um efeito colateral muito característico de pacientes que estão tratando que têm filhos pequenos, porque elas têm o medo da morte, o medo de deixar os filhos. A própria religião também, então eles começam a associar, faz barganha com Deus. Olha, se eu curar, eu vou fazer tal coisa, né? Se eu melhorar, eu vou fazer X ação social. E a gente sabe que muitas vezes isso não é efetivo. Então, todas essas características, elas são extremamente individuais e passivas de uma análise, né? Porque essas questões de idade, situação profissional, posição familiar, religião, elas têm uma influência muito importante dentro de todo o contexto para saber qual vai ser o efeito em um determinado paciente. Eu coloquei esse estudo porque eu achei bem interessante, então foi feito pela Universidade Estadual aqui de Campinas. Fizeram uma amostra randomizada com 253 pacientes hospitalizados e eles tiveram como resultado a existência do risco de 5% desses pacientes que foram diagnosticados recentemente com alguma doença séria serem induzidos ao risco de suicídio.
Então, novamente, né, tamanha a importância que a gente tem de pegar esse paciente lá no comecinho e explicar para ele que a gente vai estar à disposição e que tudo que está sendo feito naquele momento é porque a gente acredita na cura e no bem-estar dele. Bom, o INCA, que é o Instituto do Câncer, ele foi criado em 1937, né? Ele foi criado porque a gente tinha uma análise que os estadiamentos das doenças eles eram feitos muito tardiamente, ou seja, esse paciente, quando chegava para ser tratado, ele já tinha um alto comprometimento do organismo dele com a doença. E o diagnóstico no Brasil, pelos dados do Tribunal de Contas da União, ele ainda tem sido feito quando a doença está num estágio muito avançado. Isso influencia diretamente, tanto na qualidade de vida, quanto na própria cura da doença. Aqui eu mostro para vocês um gráfico falando do estadiamento por tipo de câncer no Brasil. A minha base de pesquisa que foi SUS, né, que trouxe esses dados para a gente. E a gente vê nessas barras os estadiamentos que são feitos em momentos mais precoces, eles giram em torno de 5% a no máximo 9%. Então, da barrinha da identificação verde ali para amarela, laranja e vermelha, na verdade, a forma como esse estadiamento ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, vocês estão vendo que a característica mais marcante aí do gráfico está girando aí em torno de 30% dos pacientes que têm esse estadiamento muito próximo dos estadiamentos mais complexos para poder fazer diagnóstico. E isso muda também por região, né? Então, vai aí mama, colo de útero. Bem bacana fazer essa análise e entender, né, o quanto isso tem uma influência aí na qualidade de vida e no próprio tratamento, uma vez que a gente sabe que o câncer ele está intrinsecamente relacionado à cura, sobrevida e prognóstico, a quanto mais cedo, né, quanto mais precoce eu descubro a doença e, importante dizer, começo a fazer o tratamento também. E aí, agora, né, falando propriamente da psico-oncologia, foi um termo criado por um cirurgião, José Scavelson, em 1961. É um ramo da medicina que vai dar essa assistência para o paciente oncológico, né? Então, ele vai avaliar um contexto familiar, social, nos aspectos médico-administrativos, né? E foi uma união aí, né? Pensando em psicologia, oncologia e medicina. Dentro desses aspectos psicossociais, eles pensam, norteiam, né, entre incidência, evolução e remissão. Então, a psico-oncologia ela vai atuar em qualquer um dos âmbitos. E na etiologia e desenvolvimento do câncer, adesão a tratamento, a psico-oncologia ela está muito baseada, né, de que a gente tem já esses dados concisos de que os fatores psicológicos, comportamentais e sociais, eles estão exatamente dentro do segmento oncológico, né, dentro da doença aí, da patologia câncer. O setor de atuação, né, ele começou lá em 1970, se a gente for pensar em... vamos ver quando isso se tornou efetivo, né? Então, a psiquiatra Dime desenvolveu um programa de atendimento, pesquisa e treinamento para investigar todos esses aspectos emocionais, que estava inserido tanto na questão da doença em si, quanto no que a gente vai pensar em interferência na vida do paciente, os tratamentos que ele precisa fazer. Então, dessa forma, essa psiquiatra visava melhorar a maneira de intervenção para reduzir o sofrimento do paciente durante o tratamento oncológico e, obviamente, ali aumentar a sua qualidade de vida. E aí, quando a gente vai pensar quando a gente busca as especificações, as denominações, né, esses contextos de definição, o que é, a gente acaba encontrando uma ampla gama de informações. Achei bem interessante nesse caso que eles falam que a psico-oncologia ela busca estudar duas dimensões psicológicas presentes no diagnóstico do câncer. E atuando na área, a gente percebe que todas as nossas questões elas estão inseridas exatamente dentro dessas duas dimensões. A primeira é o impacto que o câncer fica presente no funcionamento emocional do paciente, família, e nesta citação, achei bem bacana que eles citaram também os profissionais envolvidos no tratamento, né? Então, como que aquela equipe multidisciplinar lida com uma variedade tão grande de patologias? O câncer ele é uma coleção de mais de 100 doenças, né?
que atinge aí qualquer etnia, qualquer idade, como que esse profissional vai lidar com essa diversidade? E na dimensão 2, o papel das variáveis psicológicas e comportamentais na incidência e sobrevivência do câncer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais foram os avanços que tivemos, né? Então, em 94 teve a criação brasileira criação da Sociedade Brasileira de Oncologia. Em 2000, a portaria 3535/2000, né, que fala que os serviços de oncologia credenciados pelo SUS pode ofertar agora o psicólogo clínico. Em 2005, um decreto que retifica a obrigatoriedade desse suporte psicológico para o paciente com câncer. E a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, apontou no rol de procedimentos mínimos a serem cobertos pelos planos de saúde operadora a psicoterapia em situações de crise. A gente sabe que a ANS ela trabalha com essa questão de ela que dá essa obrigatoriedade, né, do que os planos de saúde e a operadora precisam oferecer ao paciente. Então, a gente tem aí o apoio da ANS. E em 2006 criou-se a certificação de distinção de conhecimento na área da psico-oncologia, né? Porque como a gente tem um atendimento muito específico, um segmento muito específico, viu-se a necessidade de criar uma certificação distinta. Bom, então vamos pensar que o câncer ele é multifacetado, né? Então a gente tem essa cultura de atacar somente a doença, né? Então vamos irradiar o tumor, vamos irradiar com técnicas avançadas, vamos fazer uma ressecção muito bem feita, vamos atacar as células, né? Então, existia muito esse foco do tratamento biológico, né? O que a rádio ia fazer no tumor, o que a quimio ia fazer no tumor, qual a indicação cirúrgica. E o esquecimento do eu psicológico, né? Então, nós somos multifacetados e somos seres complexos, então nós não podemos mais pensar que a gente está tratando somente o câncer, né? Então, dentro desse contexto, e até das variações que a gente tem de humor, tanto do paciente quanto do cuidador, aí, que pode ser técnico ou tecnólogo. Bom, e para tratar esse paciente, além do próprio volume tumoral, a gente passa a ter um profissional da saúde específico, né, dentro, como eu falei para vocês, dentro de uma vertente específica, o psicólogo aí dentro das equipes multiprofissionais nos maiores centros oncológicos do mundo. Mas aqui cabe um adendo, né, uma pergunta, mas será que esse papel é somente dele? O que eu, como técnica, tecnóloga, posso fazer, né? Obviamente entendendo que a expertise é do psicólogo, mas o que nós podemos fazer dentro da nossa atuação, dentro do nosso escopo ali de atuação, para que esse paciente tenha, né, um ganho, um benefício no tratamento dele. Então, isso vai estar ligado muito aos processos de humanização e de qualidade de atendimento, né? Então, se a gente for pensar, quando um tecnólogo, um técnico humaniza o tratamento do paciente, recebendo esse paciente de forma muito humana, eu também estou trabalhando na área emocional dele, que também está ligado lá à psico-oncologia. Então, quando a gente pensa um pouco mais fora da casinha, a gente começa a ver que o trabalho de todos é construído porque somos elos e formamos uma corrente. E aí ela trouxe contribuições bem específicas e abrangentes. Então, uma maior atenção principalmente aos pacientes que são de cuidados paliativos e de suporte, o aumento da frequência da revelação do diagnóstico do câncer para esse paciente, uma preocupação, né, efetiva com a qualidade de vida dele, e inclusive aí pensando em pesquisas muito aprofundadas, as investigações e pesquisas em aconselhamentos genéticos também norteando essa questão emocional do paciente. Bom, e aqui eu fiz questão de citar para vocês o quanto a gente consegue entender que isso seja efetivo, né? O quanto o emocional pode ser um fator influenciador no tratamento dele, né? Então, a gente tem aí definido pelo NCCN o estresse como uma experiência de natureza psicológica, social e espiritual desprazerosa, que pode interferir na habilidade do paciente funcionar efetivamente. Tá, mas o que o estresse tem a ver com isso, né? Porque a gente sabe que existe uma correlação dos sintomas, né? O start desses sintomas com o estresse. Isso é tão efetivo que hoje ele já é o sexto sinal avaliado em uma consulta. E a partir de 1999,
A Joint Commission, que é uma instituição de acreditação dos hospitais e das instituições, inseriu dor e estresse psicológico como parte integrante desses sinais vitais no paciente com câncer. Então, de novo, né? A dor ela é muito subjetiva, então eu não consigo mensurar a dor no paciente, embora a gente tenha aí, por exemplo, uma classificação de avaliação de dor, que é a EVA, que vai falar para mim, né, classificar de 0 a 10 aí o quanto de intensidade baseado no que o meu paciente está me falando, ele tem a dor dentro do diagnóstico dele. E aí outras mensurações que aí sim eu consigo, né, ter aparelhos que façam essas mensurações. Então, além de avaliar dor, temperatura, pressão arterial, pulso, que já era padrão, a gente passa a avaliar os níveis de estresse também do paciente. Existem algumas tabelas específicas, né? Essas tabelas, elas têm perguntas que vão sendo respondidas pelo meu paciente. E no final dessa avaliação, desse questionário, a gente consegue avaliar qual que é o nível de estresse desse paciente. E aí a gente, por estudos, né, viu que a prevalência geral do estresse está entre 20% e 40% dos pacientes recém-diagnosticados. Vocês vejam que no momento que ele está recebendo o diagnóstico, eu já começo a ter uma disfunção emocional que vai fazer diferença ao longo de todo o tratamento. No Brasil, 65% dos pacientes idosos experimentaram algum nível de estresse. Isso porque ele não está somente ligado ao momento que você recebe a doença, mas ele também está ligado porque você tem uma diminuição das atividades instrumentais do seu dia a dia, né? Então, como era feito o seu gerenciamento do dia a dia? Eu vou levantar, eu vou tomar café, eu levo meu neto na escola, aí eu volto, preparo o almoço, aí almoçamos, está na hora de buscar o neto na escola, busca, dá almoço, e você tinha ali o decorrer do seu dia, né? À tarde vai fazer uma atividade física, à noite vai assistir a novela, dormir. Quando o câncer ele chega, você vai ter N consultas, N exames, dietas que são dietas difíceis de se levar no dia a dia, o deslocamento, né? Então, e agora, né? Porque a sua vida ela é modificada por conta do tratamento, mas a vida das pessoas que estão na sua casa e ao seu redor, elas continuam tendo que seguir uma determinada rotina. E o quanto o que você vai tratar vai influenciar na sua rotina e na rotina do outro. Então, isso leva a níveis de estresse muito alto. E pensando em fisiologia, né? E pensando em como que isso ocorre dentro do meu corpo, né? Então a gente já tem essa ideia abstrata, né? Do abstrato, mas como que isso funciona fisiologicamente? Então, quando a gente sofre uma determinada emoção, isso no geral, eu mando uma mensagem para o meu cérebro. Então, ganhei na Mega Sena, emoção positiva. Saldo do banco está negativo, emoção negativa. Então, quando você recebe uma notícia, quando você manda uma mensagem para o seu cérebro, automaticamente você está suscetível a uma dessas classificações de emoção. E aí, essas ondas suaves e organizadas, nessas emoções positivas, representada aí na seta azul, ela está ligada à qualidade de vida e a um aumento do seu sistema imunológico. Olha que coisa interessante, né? A forma como eu recebo a notícia e o teor dessa notícia, né, ele pode aumentar o meu sistema imunológico. Ao contrário, as emoções negativas, elas trazem ondas desorganizadas para o cérebro, agudas e caóticas, e aí ela começa a me dar resposta química com a reação do estresse. O que seria essa resposta química, né? Então, o Dr. Otto é um fisiologista e bioquímico alemão, inclusive ganhou um prêmio Nobel porque ele conseguiu provar que o câncer se desenvolve em ambiente de menor quantidade de oxigênio e esse ambiente é criado quando o pH é baixo. Isso quer dizer, pH baixo significa acidez. E aí, os processos de inflamação, eles trazem um pH baixo para o nosso organismo. E o câncer, ele é, na verdade, o quê? Ele tem características de comportamento, ele tem comportamentos de patologia inflamatória, né? Então, quando esse paciente tem esse diagnóstico do câncer, automaticamente existem mudanças, né, variações químicas, bioquímicas, né, a critério celular mesmo, pensando em célula, na menor unidade funcional ali do corpo. Essas alterações culminam em um ambiente
com o pH mais ácido, que é o pH lá da inflamação. pH ácido é pH baixo. Dentro da pesquisa dele, ele mostrou que o câncer ele tem dificuldade, né, ao contrário, em sobreviver em ambiente mais alcalino, que tem muito oxigênio. Então, qual foi a explicação que ele deu? Que a carência de oxigênio impede de completar adequadamente o metabolismo celular. E aí, nessa condição, o sistema imunológico se desestrutura, comprometendo a capacidade do corpo em reagir aos ataques dessas células normais. Então, pensando aqui de forma mais simples possível, o estresse leva a um pH ácido, né? Porque eu tenho ali um processo inflamatório. E o pH ácido, ele é um ambiente favorável para o desenvolvimento do câncer. Então, o que a gente tem que ter? Um ambiente mais alcalino. Isso a gente consegue também através de alimentação, consegue também através de evitar esses momentos de estresse, tá? Toda vez que eu me encontro num momento de estresse, como eu falei para vocês, existem reações bioquímicas, né? Então, só para citar aqui para vocês, esses momentos de estresse é definido como a química do lutar e fugir, né? Então, no momento de estresse é para aquilo que você vai dar importância, então isso é exatamente esse nome que a gente tem dentro da literatura. Eu vou ter um aumento da produção de cortisol, adrenalina, noradrenalina, e esse aumento dessas questões bioquímicas, eles vão levar a uma debilidade do meu sistema imunológico, sistema cerebral. Então, perda de concentração, dificuldade de digestão são alguns dos itens mais simples e que certamente você que está assistindo consegue correlacionar até ao seu dia a dia. Quando a gente fica num nível de estresse muito alto, é difícil a gente se concentrar em alguma coisa e você pode ter reações que são, novamente, não somos feitos em série, que vai ser específica sua. Então, se eu estiver muito, muito estressado, tudo que eu como, eu tenho a impressão que não está digerindo. Mas isso porque, de fato, você está tendo produções bioquímicas que estão contribuindo para esse comportamento. Tanto o médico como o paciente também está em um constante ambiente de estresse, tanto pelo que ele trata, né, quanto pelo, muitas vezes, excesso de trabalho do médico. Todas essas alterações, ela pode refletir numa falência do sistema de defesa psicológica do paciente, pode ser temporário duradouro, com certeza tem uma interferência no ajuste do tratamento. Portanto, diante de tudo isso que eu falei para vocês, é importante que a gente detecte esse estresse o mais cedo possível. E aí as ações que são propostas pela psico-oncologia vai trabalhar nessa questão de vamos diminuir o estresse para diminuir essas reações bioquímicas para melhorar o sistema imunológico do paciente. Bom, aqui eu tenho uma foto do livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ele fala exatamente sobre isso. A psico-oncologia, ela trata muito o ser como único. Então, ela fala no livro dela que o sofrimento é algo absoluto e único, mas ele é totalmente individual. Podemos ver as doenças se repetirem no nosso dia a dia, mas o sofrimento nunca se repete. Isso é extremamente importante na nossa atuação. Então, principalmente para quem é da área oncológica, você trata lá 10 pacientes com câncer de próstata, então a mesma patologia, muitas vezes o mesmo estadiamento, só que a maneira como cada um encara a doença, ela é única. Então, mesmo que o tratamento possa oferecer alívio para a dor, a experiência da dor passa por mecanismos próprios de expressão, percepção e comportamento. É o que a gente citou lá no começo, né? Alguns vão chorar, outros vão ter ansiedade, outros vão ter tristeza, outros não vão ter nada disso, vão encarar o tratamento da melhor maneira possível. Cada dor é única, cada ser humano é único, e mesmo até em gêmeos idênticos com o mesmo DNA, a gente tem expressão de sofrimento absolutamente diferente. Então, olha que interessante, né? Se ela está falando isso para mim em relação ao sofrimento, se eu vou fazer uma ligação com a oncologia, e se o psicólogo é esse profissional que vai trazer à tona para a gente o estudo da mente do paciente e o sofrimento ele está totalmente ligado, e isso tudo vai ser potencializado, porque lá no comecinho da aula eu falei, o câncer ele ainda tem esse prognóstico ruim, ele ainda é caracterizado como uma sentença de morte em algumas situações. Então, se a gente for parar para pensar no contexto da aula inteira, eu vou tendo elos de ligação. E algumas reflexões, né?
as causas psicossomáticas são ainda objeto de muita discussão. Então, essa questão do como eu vou encarar a doença, se isso vai contribuir para o meu tratamento ou não, ainda é objeto de muita discussão. E tantas outras que holisticamente denotam haver muito mais no câncer do que o simples consumo excessivo de álcool, tabaco, ou ainda a depressão por si só, ou ainda tantas contribuições negativas. Ou seja, a gente ainda não tem o absoluto conhecimento de, na verdade, o que é exatamente os fatores de risco e o que vai fazer implicitamente diferença nesse paciente oncológico. Um outro autor, Cardoso, reforça isso. Então, na realidade, parece que a sua etiologia, origem da doença, do câncer, é demasiadamente complexa, perpassando de qualquer modo, dizem muitos, pela questão psicológica. Então, a complexidade daquele paciente que eu estou tratando, ela tem que ser entendida por mim, além do meu escopo de atividades, para que eu traga, de alguma maneira, né, um benefício para esse paciente. E aí eu faço algumas perguntas aqui finalizando, né? Qual a relação direta entre humanizar e os processos de cura, né? Então, o que será que eu posso fazer para humanizar um tratamento e isso estar ligado à cura do paciente, né? Será que os processos de humanização, um sino que coloca num setor de radioterapia, um lacinho rosa que a gente oferta no Outubro Rosa, o lacinho azul no Novembro Azul, um certificado da coragem que a gente dá para um paciente, né? Qual que é a relação direta entre isso e os processos de cura, né? É exatamente isso que ainda é muito estudado pela psico-oncologia. E o contrário, né? Qual a relação direta entre desumanizar e adoecer mais? Será que se esse paciente for dentro do contexto de tratamento dele, dentro das inúmeras vertentes do hospital que ele vai passar, CDI, lá no diagnóstico por imagem, as biópsias, as consultas ambulatoriais, os processos cirúrgicos, caso tenham sido presentes, né? Dentro de tudo isso, será que a forma como cada profissional atuou, fazendo uma desumanização, influenciou em algum processo de adoecimento, né? Então, a gente inverte a pergunta porque também existe muitos questionamentos, né? Que não preciso pensar mais agora somente em se eu humanizar, eu vou melhorar o processo de cura, mas também se eu não humanizar, o quanto mais doente esse paciente vai ficar, né? Então, são reflexões que elas têm que ser feitas a todo momento. Ou, né, num sentido mais, na melhor das intenções, vamos dizer assim, né? Qual que é a relação direta entre humanizar e pelo menos não adoecer mais? Então, acho que são reflexões que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E aí eu trouxe, né, para vocês terem ideia de que isso não foi um tema aleatório, escolhido, eu acredito que ele ainda é pouco discutido, né? Ele chega pouco ainda no chão de fábrica lá, que é o técnico e tecnólogo que está entregando dose. Não é uma matéria que a gente tem dentro da nossa grade de formação, por isso que eu acho tão importante nesses momentos que, como, por exemplo, a EAD Plus promove de forma gratuita, isso seja discutido. Pensarmos um pouco além da nossa caixinha, né? Eu, Ana, na minha formação de tecnóloga, entendo que se eu penso um pouquinho além da minha caixinha, enxergando o trabalho do outro como parte que pode ser inserida no meu trabalho, isso vai trazer uma efetividade no tratamento do paciente, seja ele um tratamento paliativo ou curativo. Então vejam que, por exemplo, né, médico oncologista do Hospital Santa Catarina, né, já fala, ó, o tratamento humanizado com foco no paciente, não no câncer, falamos isso lá no começo, né? Tirar essa questão só do tratamento, só do volume tumoral. Significa que o profissional da saúde, todos nós, além de mostrar atento à evolução e à resposta da doença, deve se importar também com o emocional do indivíduo. Como que ele enxerga a enfermidade, ajudando a enxergar com mais confiança. Então, hoje, na minha prática profissional, quando a gente recebe o paciente no primeiro dia, mostra para ele que tudo aquilo que está sendo feito foi feito para ele. Então, fala, olha, essa aqui é a sala que você vai tratar as pessoas como únicas, né? Isso aqui foi avaliado para o seu tratamento, a gente está aqui à sua disposição. Uma vez que o paciente entende que você está enxergando ele como o único que ele é, e não como um número e um paciente a mais,
eu tenho ali um benefício muito grande para o tratamento dele. Não é uma opinião isolada, então o oncologista do Hospital Albert Einstein fala: o acolhimento que o paciente recebe entre os profissionais da equipe, olha aí, não discrimina aqui ninguém, são todos os profissionais, serve de ponto de apoio para que o paciente trate suas questões, baixe a ansiedade, medo e principalmente o estresse. Olha lá o que a gente falou sobre o estresse. Mas por quê que uma oncologista cita que é importante baixar o estresse? Porque o estresse vai aumentar o nível de... na verdade, vai reduzir a capacidade do seu sistema imunológico de lidar com aquela doença. E aí, né, fazendo referência à minha diretora, a doutora Maria José Alves, do hospital que eu trabalho, a humanização está até mesmo dentro de um sistema de gerenciamento. Então, há a possibilidade de humanizar o processo por completo, tendo ganhos únicos para o paciente, que não seria possível sem essa dinâmica. Então, o que foi que ela quis dizer em sistema de gerenciamento? Quando eu estou montando uma agenda do paciente, a agenda de tratamento dos pacientes no meu dia, eu sei, por exemplo, que um paciente de cabeça e pescoço vai precisar fazer um tratamento paralelo de aplicação de laser na cavidade oral. E que esse tratamento ele é só feito até meio-dia no hospital. Eu não posso pegar esse paciente e colocar para ele tratar às 5 da tarde. Por quê? Ele vai lá fazer o laser até meio-dia e vai ter que ficar esperando até 5 da tarde para tratar. Então, até mesmo quando você vai montar uma agenda, né, que parece estar tão distante do processo de humanização, é possível humanizar. Então, é o que ela fala, até mesmo dentro de um sistema de gerenciamento, da forma como eu vou dividir esses pacientes na minha agenda, do momento que eu vou convocar, o paciente precisa fazer uma tomo com contraste, vamos evitar fazer tomo com contraste às 14 para ele não pegar o jejum no horário de almoço dele. Vamos colocar tomo com contraste, se for possível na dinâmica do serviço, sempre de manhã, para que esse paciente faça o jejum enquanto ele dorme. Então, é isso que ela quis dizer, né? Coloquei uma frase aí da Florence, que é a mama aí da enfermagem, né? O primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deveria fazer mal ao doente. E uma reflexão, né? Quais são as minhas atribuições? Então, o tecnólogo, ele vai ver lá que ele tem que posicionar o paciente, escolher um acessório, manipular um sistema, avaliar uma imagem. Mas eu acho que a grande diferença, né, é você pensar além disso, né? Além das minhas atribuições, qual é a minha responsabilidade? Né? Então, a responsabilidade, ela está além da cartilha que diz quais são as suas atribuições e obrigações. E acima disso, tem um propósito, né? Você trabalha porque você quer ganhar dinheiro, ou você trabalha porque você encontrou na sua profissão um propósito? Quando a gente encontra isso, tudo faz muito sentido. Inclusive, estudar aquilo que está além das nossas atribuições específicas. E para finalizar com vocês, eu gosto muito, né, desse trecho de um artigo. Ele fala que entre os profissionais envolvidos, o técnico ou o tecnólogo é sem dúvida um profissional chave para o sucesso do tratamento, porque é de sua responsabilidade o contato diário. Lembra que eu falei para vocês? Somos nós que vamos ver esse paciente todos os dias e que vamos ter um contato mais efetivo com ele, né? Então, responsabilidade de contato diário com o paciente é a execução de forma precisa e segura do tratamento já prescrito pelo médico e planejado pelo físico. Somos nós que colocamos a cereja no bolo. Então, todo o tratamento, toda a tecnologia utilizada, se eu estou utilizando um IMRT, uma radioterapia de intensidade modulada, se eu tenho à minha disposição um Conibin, tudo isso, quem coloca a cereja no bolo no final, porque faremos a entrega de dose, somos nós tecnólogos. Então, a gente precisa aprender a valorizar a nossa profissão, e o único meio de valorizar a nossa profissão é a gente ter domínio daquilo que a gente faz. E a única forma de ter domínio do que você faz é você ser levado pelo propósito que é a sua profissão na sua vida. E aí a pergunta, né? Então, se não você para fazer isso, quem? E se não agora, então quando, né? Quando que a gente vai ter esse posicionamento? Segue as referências bibliográficas. Um agradecimento a todas as instituições que hoje eu trabalho. Então, acho que somos feitos, né, de fragmentos de pessoas e lugares.
Então, eu gosto muito de agradecer os lugares que me acolhem, os lugares que permitem com que eu desenvolva o meu trabalho. Então, todas essas instituições são instituições que eu tenho grande respeito e grande prazer em participar. Bom, e nada disso seria possível sem a minha base, que é a minha família, né? Então, a gente às vezes vê muitos holofotes e esquece de ver os bastidores. Então, tudo que eu faço e tudo que eu consigo fazer, todo o tempo que eu consigo me dedicar a estudar, a ofertar o meu pouco conhecimento para você, ele só é possível porque nos bastidores eu tenho um apoio incondicional dessa galerinha aí, desse meu mundo azul, de todos os meus meninos, né? E eles estão sempre junto comigo, à frente, admirando, apoiando, ajudando a estruturar toda a correria do nosso dia a dia, para que momentos como esse, inclusive, né, como essa aula, seja possível. Mas, sobretudo, Carlos, o meu marido, que acho que a gente, além de unir vidas e famílias, nós unimos propósitos, né? Então, eu agradeço imensamente a você que está prestigiando a aula, ao Vinícius, que fez o convite, à minha família, e em especial também a Simone, que é dos bastidores e que deu para mim todo o suporte necessário, com todas as considerações necessárias para que essa aula fosse possível. Ok? Muito, 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 muito obrigado. Pesquisem sobre as pós-graduações, excelente qualidade. A gente tem várias áreas, né? A EAD Plus, né? Tem várias áreas. Radioterapia, medicina nuclear, imaginologia. Então, se você tem algum interesse em alguma dessas áreas, podem acreditar na qualidade do serviço prestado e no apoio que eles dão incansavelmente para profissionais, professores e alunos. Muito obrigada.